convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 13. Versículo 10. Jesus a chamou e lhe disse: todos, mulher, você está livre da sua enfermidade. De novo, ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Feche seus olhos, pode colocar sua Bíblia sobre o banco. Soberano Deus, eterno Pai, existe aqui, Pai, pessoas que entraram nessa noite em prisões, entraram nessa noite, meu Pai, angustiados, atribulados, sem esperança, porque assim como o Senhor já ministrava em meu coração, o Senhor preparou este culto para que essas vidas sejam libertas, e não existe, Senhor, maior prova de libertação do que através do ensino da Tua palavra. Senhor, prepara os nossos corações nesta noite. Repreende, meu Pai, Senhor, tudo aquilo que não provenha do Senhor, toda distração, toda batalha da mente, toda batalha espiritual, tudo aquilo que pode dispersar a Tua igreja de ouvir a Tua palavra. Meu Pai, nós jogamos por terra no nome de Jesus. E nós viemos te pedir, Senhor, prepara o nosso coração como terra fértil, para que essa palavra venha ser semeada e que vidas possam ser libertas neste lugar. Vidas possam sair daqui, meu Pai, Senhor, lançadas pelo Teu Espírito, reestruturadas, meu Pai, Senhor, curadas, Senhor, em nome de Jesus. Nós profetizamos que nesta noite vidas vão sair daqui diferentes da forma que entrou. Nós te pedimos, Senhor, se faça presente neste lugar. Continue sendo conosco, que eu não venha falar nada de mim, mas que tudo que venha a ser ministrado neste altar venha a ser ministrado, direcionado pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, podeis assentar. Eu não sei se todos estavam aqui nos domingos anteriores, mas o Senhor ele já vem ministrando no meu coração sobre essa palavra e veio tendo concordância no decorrer das semanas. Domingo retrasado, o pastor que ministrou a palavra e ele pregou sobre direcionamento. Quantos lembram? Direcionamento. A necessidade de nós estarmos sendo direcionados pelo caminho que o Senhor preparou. Aí domingo passado, o pastor Paulo ministrou sobre o homem prudente, no qual ouve a palavra, as pratica e é considerado como a casa alicerçada sobre a rocha. É isso? Que vem o vento, vem a tempestade e a sua casa está firmada. E o Senhor hoje trouxe uma palavra sobre posicionamento. O que isso quer dizer? Nós precisamos de ter direcionamento, nós precisamos estar estruturados, nós precisamos estar no caminho certo,
trazendo palavras assim, em uma certa sequência, é para trazer um despertar sobre a igreja, dizendo o que eu tenho para vocês lá na frente é maior do que o que vocês esperam. O que eu tenho preparado é algo grande. Só que é necessário estar na direção certa. É necessário estar com a casa alicerçada sobre a rocha. Mas diante disso é necessário ter posicionamento. É necessário ter postura diante daquilo que o Senhor já preparou para nós. Talvez você entrou aqui nessa noite sem esperança, até mesmo de muitas orações que ainda não foram respondidas. Sem esperança, muitas das vezes, de viver as promessas que o Senhor já fez sobre a sua vida. Aprisionados pelas emoções, angustiados, com a alma aflita, sem saber até mesmo o que vai fazer. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu tenho a solução do seu problema. Existem prisões aqui nessa noite que vão precisar cair por terra, porque eu vi o que você não viu. Eu ouvi o que você não ouviu. E eu tenho o controle de todas as coisas. Muitas das vezes nós nos colocamos diante de certas situações e nós paramos e dizemos: o Senhor não está vendo. Não é possível. Eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu vou no culto na quarta, na sexta, na segunda dos jovens, no culto de varões, no culto das irmãs. Eu estou sendo sempre presente, mas parece que as minhas orações não estão sendo respondidas. E o Senhor vem dizer para mim e para você: eu tenho visto as suas orações. E no tempo certo eu, Senhor, farei acontecer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Não existem prisões que ficam diante de pé, diante do nosso Deus. No capítulo no qual nós lemos, o versículo 10, vai nos dizer que no sábado Jesus ensinava nas sinagogas. Nós sabemos que os judeus, eles guardavam e guardam o sábado. Só que nós que somos cristãos, nós sabemos que o homem, ele não foi feito para o sábado, mas o sábado ele foi feito para o homem. Fala em Mateus capítulo 2, versículo 27. E Jesus, quando ele ensinava naquele local, as sinagogas eram lugares que foram preparados para que as pessoas pudessem obter ali ensinamentos. Lugares como a igreja, hoje em dia podemos colocar assim, mas lugares menores, em cada região ali. Então as pessoas iam para as sinagogas para aprender a Torá, para aprender os ensinamentos. E nesse dia, quem estava com a oportunidade era o nosso Jesus. Então nós sabemos que já seria um sábado diferente. Porque todos os sábados que Jesus estava, algo diferente acontecia. Não é diferente nos nossos dias de hoje. Eu posso te dizer com propriedade: se você entra num culto aonde só tem religiosidade, você sai da mesma forma que você entrou, ou até mesmo pior. Agora, se você entra em um culto aonde Jesus está nele, não tem como você sair da mesma forma. Porque aonde Jesus está, milagres acontecem. Aonde Jesus está, tem respostas de oração. Aonde Jesus está, o enfermo é
vivesse um milagre sobre a vida dele. O dia era o que menos importava para Jesus, porque para os judeus, aos sábados não poderia curar, aos sábados não poderia libertar, não poderia ajudar o próximo, porque era assim que eles os guardavam. Só que Jesus veio para nos mostrar e mostrar a eles de forma diferente. Como eu posso adorar o Senhor descansando ao sábado, mas não prestando um socorro para o irmão, não amando o irmão, não servindo o irmão? Mais importante do que uma regra é o amor que Deus tem por uma alma. E no versículo 11 vai nos dizer que uma mulher há 18 anos, quantos anos? 18 anos, encurvada, entra naquela sinagoga. E nós sabemos que naquela época as mulheres não tinham muito voz, não tinham muito valores. Então as sinagogas, os homens ficavam à frente, as mulheres atrás. Quando elas eram divididas por galeria, as mulheres ficavam acima e os homens embaixo, porque não poderiam ter contato. A prioridade era dos homens. Quando essa passagem ela foi descrita e relatada sobre essa mulher encurvada, nós podemos ter vários tipos de interpretações de uma mulher ou de um homem encurvado. Existem enfermidades que são físicas, existem enfermidades que são emocionais, mas existem enfermidades que são espirituais. Enfermidades físicas: pegou uma influenza, está com a garganta inflamada, está com febre, está com uma virose, acordou não se sentindo bem. Enfermidades físicas, amém? Enfermidades emocionais, a enfermidade do século. Alguém sabe qual que é? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tristezas profundas, enfermidades emocionais. Só que a enfermidade dessa mulher era uma enfermidade espiritual. Ela carregava um peso sobre ela muito grande. Só que nesse sábado, na sinagoga, o Senhor preparou um tempo para eliminar as aflições e as prisões que essa mulher tinha. Aí às vezes você vai virar e vai falar assim: ah, mas eu não tenho enfermidade física. Não, graças a Deus por isso. Eu lido bem com as minhas emoções. Não fico preocupada com o futuro, não penso no passado, não vivo em momentos de estresse. Glória a Deus por isso. E espiritualmente, como nós estamos? Se pudesse hoje aqui tirar uma foto da sua alma e do seu espírito, como que sairia essa foto? Como você estaria nessa foto? Eu acredito que todo mundo hoje vestiu uma roupa bonita, colocou um calçado bonito. Nós precisamos estar bem para cultuar ao Senhor. Outrora nós nos vestimos bem para fazer coisas que não agradam ao Senhor. Então tem que ser a melhor roupa, o melhor calçado. Só que isso não é o mais importante. Nós
precisamos nos atentar como tem estado o nosso espírito. Eu posso me vestir muito bem, mas por dentro destruído, amargurado, triste, angustiado. E o Senhor nessa noite veio dizer para mim e para você: olha, eu tenho visto o que muitos não veem. E nessa noite prisões vão precisar ser jogadas por terra. Nessa noite o Senhor preparou este culto para te dizer que muitas situações que te colocam prostrado precisam ser resolvidas nessa noite. Prostrado eu não consigo me direcionar ao propósito que Deus tem para mim. Prostrado eu não consigo que a minha casa esteja alicerçada sobre uma rocha. Prostrado eu não consigo enxergar soluções, eu só enxergo problemas. Prostrado eu só consigo viver coisas relacionadas ao passado. Prostrado eu só consigo viver de forma cabisbaixa, assim como aquela mulher se encontrava. Se ela era encurvada, o olhar dela era para onde? Para onde? Para baixo. O Senhor não nos chamou para andar assim. O Senhor nos chamou para ter direcionamento e visões, mas que sejam de pé. Eu acredito que aquela mulher já tinha ido muitas vezes naquela sinagoga, ou até mesmo em outras. Talvez eu, você, mulheres aí, iríamos ter vergonha, porque mexia muito com a autoestima daquela mulher ser daquela forma. E por ela ter uma enfermidade espiritual, não estava relacionada na vida dela somente espiritualmente. Emocionalmente, essa mulher ela carregava sobre ela um sentimento de rejeição, um sentimento de solidão, tristeza, pouco se socializava. Fisicamente encurvada, sem vaidade, sem esperança muitas das vezes. Só que o que me chama muita atenção dessa mulher é que ela estava onde? Na sinagoga. Independente da sua postura, independente da sua enfermidade emocional, física ou espiritual, ela estava na sinagoga. Talvez um pouco de esperança que ela
não encontrar nada. Porque aquilo que é espiritual não se resolve com remédios. Aquilo que é espiritual não se resolve com terapia. Aquilo que é espiritual só se resolve com milagre. Só se resolve com jejum. Só se resolve com oração. Só se resolve sendo alimentado dia após dia pela palavra de Deus. Então, mesmo que ela tentasse os recursos que ela podia, era uma enfermidade espiritual, aonde afetava não seu estado físico, quanto seu estado emocional. Só que essa mulher não perseverou. Mesmo sem bolsa, ela estava na sinagoga. Mesmo sem muitas das vezes sem esperança de que um dia iria alcançar o seu milagre, ela estava na sinagoga. Mesmo sendo rejeitada muitas das vezes por pessoas próximas, ela estava na sinagoga. Mesmo sentando lá atrás, ela estava na sinagoga. Talvez dentro dela eu posso passar o livro. Eu posso ser dessa forma, mas eu vou lá. Porque com os ensinamentos a minha fé é alimentada. E independente de qual seja o meu estado físico, eu vou lá. Nós vemos que em muitos milagres da Bíblia, as pessoas precisavam tocar em Jesus para conseguir o seu milagre. Não é isso? Ou senão Jesus mandava uma palavra e a pessoa não era curada. Nessa situação, essa mulher ela não foi para tocar em Jesus. Talvez ela nem tinha esperança que Jesus estaria lá. E nem que iria ocorrer sobre ela o seu milagre. Porque pelos judeus, pelos religiosos, pelos das sinagogas, não poderiam operar milagre no sábado. Então essa mulher podia ter pensado assim: não, hoje está muito frio. Hoje eu não vou lá não, porque hoje eu não vou receber minha cura mesmo, hoje é sábado. Hoje não pode ter cura. Talvez na mentalidade daquela mulher poderia passar esse pensamento, esse sentimento. Mas ela estava lá. Só que quando ela entrou lá, no versículo 12, vai nos dizer que Jesus a viu. No meio de muitos, Jesus viu. No meio de muitos, Jesus fez isso. Independente da situação, Jesus está vendo. Talvez ninguém saiba muitas das vezes o que nós passamos. Tem coisas que nós carregamos que os nossos esposos não sabem, as mulheres não sabem, os filhos não sabem, mas o Senhor ele sabe. O Senhor vê noites que não são dormidas. O Senhor vê preocupações em excesso. O Senhor vê muitas das vezes pensamentos de que não vai dar certo, de que não vai conseguir, eu não vou chegar lá, não é para mim, não sou capaz. O Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você o seguinte: eu vejo que os olhos humanos não veem, eu sondo aonde a geologia não sonda.
com outros irmãos. Só que existem coisas, tanto na minha vida e na sua vida, que só o Senhor pode operar. Quando Jesus ele vê essa mulher, ele chama ela em direção a ele. O que eu entendo com isso? Ela não pediu para ser curada. Ela estava no ambiente religioso, no ambiente de ensinamentos, mas em nenhum momento ela expôs a sua necessidade ou até mesmo pediu a cura. Tem certas situações nas nossas vidas que nós precisamos orar. Tem certas situações na nossa vida que nós temos que jejuar, entrar em propósitos no monte. Mas tem situações que nós precisamos nos calar e deixar o Senhor vir. Descansar e entender que existe um tempo certo para que todas as coisas aconteçam na minha vida e na sua vida. Quando Jesus ele chama aquela mulher, a sinagoga ela para. Primeiro que aquela mulher não podia estar na frente. Na frente era só os homens, não é isso?
poderia